Olá, estamos juntos novamente para mais uma dica sobre relacionamento conjugal. Na dica de hoje nós vamos falar sobre as relações conjugais tóxicas. Na nossa dica anterior nós falamos sobre os limites na relação. A relação conjugal tóxica é exatamente o contrário, quando as pessoas invadem a individualidade uma das outras. E aí o que vai acontecer? O relacionamento que era para ser saudável passa a ser tóxico. É aquela relação em que o cônjuge sufoca o outro. De que forma podemos sufocar o outro? Desde de ciúmes doentios que podemos cultivar na relação, até esse movimento individualista de querer que o outro abra mão do seu jeito de ser, abra mão do seu ponto de vista, da forma como vive a própria vida, para viver a do seu cônjuge. Então, quando o casal entra nesse processo, ele acaba produzindo uma relação conjugal tóxica em vez da relação conjugal saudável. Nessa toxicidade, o que vai acontecer? O casamento ele vai sendo minado. É como um veneno que o casal vai ingerir diariamente. E nesse processo de envenenamento, a própria relação vai se deteriorando. Quando o casal não se respeita, não confia um no outro, seja com ou sem motivo, vai havendo toda uma toxicidade na relação. Para que nós possamos superar essa toxicidade, é fundamental desenvolver 5 sentimentos básicos. Cada um dos cônjuges tem um compromisso de desenvolver esses 5 sentimentos para que a relação seja saudável. Sentimento de autoestima, de autoaceitação, de autoconfiança, autovalorização e autorrespeito. Então, quando nós cultivamos esses 5 sentimentos, amando a nós mesmos, nos aceitando como pessoas que têm qualidades e defeitos, trabalhando para superar os próprios defeitos, confiando nas suas possibilidades de mudança, de crescimento, de equilíbrio, valorizando-se como ser humano e respeitando-se como ser humano, nós vamos fazer a mesma coisa aos outros, ao nosso cônjuge. Então, em vez de ter aquele relacionamento tóxico, nós vamos transformar o nosso relacionamento em relacionamento saudável. Por exemplo, na questão do ciúme. O ciúme surge quando há insegurança e uma falta de confiança em si mesmo, que nós projetamos nos outros, nós projetamos no nosso cônjuge. A pessoa tem uma insegurança com relação a ela própria, aos seus valores, ela se desvaloriza e aí ela projeta as suas deficiências no outro, tendo aquele ciúme doentio, querendo reter o outro com ela, porque ela acredita que só o outro, só estando com ela, é que ela vai estar segura. Então ela projeta no outro, por deficiência de autoestima, de autoaceitação, autoconfiança, autovalorização e autorrespeito, as suas deficiências no outro, e acaba sufocando a relação, porque não existe pessoa que passe por uma situação como essa de uma forma saudável. A outra pessoa acaba se sentindo aprisionada na relação. Então há toda uma criação de uma toxicidade da relação, e a outra pessoa, para se livrar disso, muitas vezes comete o adultério, muitas vezes vai até o nível de uma separação. Por quê? Porque a relação se tornou tóxica. Então é fundamental que cada um olhe para si mesmo. A pessoa que se ama, se aceita, confia nas suas próprias possibilidades, jamais vai sentir um ciúme doentio, no sentido de querer aprisionar o outro. Porque ao se amar, ela se basta por ela mesma. Ela sente-se bem com ela mesma. E nesse processo de se sentir bem consigo mesmo,
ela tem uma relação com o outro de afetividade, de amor real e não de apego. Na relação tóxica, nós confundimos amor com apego. Apego é retenção do outro, é um falso amor. Na verdade, a pessoa projeta no outro uma necessidade que ela não está atendendo. E aí, ela passa a ser aquela pessoa insaciável. Ela quer reter o outro. Se ela pudesse, ela algemaria o outro, literalmente, a si própria, para não sofrer a ausência do outro. Só que quem é que quer viver algemado com outra pessoa? Ninguém. Então, todo relacionamento assim, ele se torna tóxico. Fundamental desenvolver esses 5 sentimentos básicos para nos libertarmos definitivamente dessa toxicidade. Autoamor, autoaceitação, autoconfiança, autovalorização e autorrespeito. Muita paz a todos e até uma próxima dica.